Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma websérie da Empower. Eu sou o Massal e serei o mediador do nosso bate-papo de hoje, né? Complementando o time da Empower, temos a Andressa, que será responsável pela curadoria das perguntas. Pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um webinar da nossa série. Na Empower eu cuido do relacionamento com as organizações estudantis e com as empresas. E hoje eu vou estar lendo as perguntas de vocês, então participem aí na nossa live. Legal, e o JP, que está aqui nos bastidores e será o responsável por turbinar a nossa transmissão. Né? Para quem ainda não conhece a Empower, nós criamos programas e ações de relacionamento para conectar organizações estudantis com grandes empresas. Né? A ideia é compartilhar esses conhecimentos, o conhecimento dessas empresas que tenham aplicação nos projetos que vocês conduzem. Né? Ficaram curiosos? Querem saber um pouco mais? Então é só acessar o nosso site que está aí nos comentários, né, para vocês conhecerem um pouco mais do trabalho que a gente realiza aqui. A gente vai comentar um pouco mais no final também. Né? Mas vamos ao que interessa. Né? O webinar de hoje foi organizado em parceria com o I3E, né? SAC Team do Conselho Brasil. Grande abraço para nossos parceiros do I3E, né? Super parceiros aí na promoção e na construção desse webinar como um todo. Né? Pessoal do I3E, comenta aí que vocês estão assistindo. Manda um alô aí pro Carrasco. Bora travar essa página. E o tema de hoje é gestão de projetos, né? Habilidades de um bom gestor de projetos. E a ideia desse bate-papo é aprendermos juntos aí como este tema para que vocês possam aplicá-los junto aos times e projetos que vocês conduzem. Legal? Então, um lembrete rápido aí. Fiquem à vontade para mandar perguntas aí pelos comentários. A Andressa vai trazendo aí as perguntas ao longo desse bate-papo. A ideia é ser bem bate-papo mesmo, né? E preencham o formulário para receber o certificado. O link também está aí nos comentários. E lembrando que, né, a partir do preenchimento do formulário, nós faremos o sorteio para o livro sobre gestão de projetos, aquele que a gente menciona nas divulgações. Então, é preciso estar presente na live até o final, é preciso estar presente e ter preenchido esse formulário do certificado. A gente vai fazer o sorteio a partir dali. Legal? Então, bacana. Então, para compartilhar com vocês, né, conhecimentos adquiridos ao longo de mais de 35 anos de experiência com gestão de projetos, convidamos uma pessoa super especial. Seja muito bem-vindo, Gilberto Carrasco. Obrigado. Obrigado, boa tarde a todos. Acho que o objetivo realmente é a gente trazer um pouco da nossa experiência adquirida nesses anos todos de trabalho. E é um bate-papo, né? Fiquem à vontade para fazer qualquer pergunta, a Andressa vai passar para mim. Eu queria primeiro me apresentar, né? Quem é o Carrasco, né? Eu trabalhei durante 35 anos focado em projetos, e nessa página que vocês estão vendo, né, eu comecei na EDS com projetos mais complexos. EDS era uma empresa de outsourcing, ou seja, ela vendia serviços de terceirização de tecnologia para as empresas. Eu fiz muitos projetos de tecnologia, liderei muitos projetos de tecnologia. Uma das grandes empresas na EDS era a GM, a General Motors. Durante 10 anos eu pude liderar vários projetos de várias complexidades. Depois eu passei para a Deloitte, que é uma consultoria, uma das 5 maiores consultorias que tem no mundo. Fiquei 3 anos também focado em grandes projetos estratégicos, liderando projetos. De lá nós conhecemos um grupo de pessoas e formamos uma nova empresa, né? Saímos de lá e formamos uma empresa que era a AXA Value Chain, focada em projetos de gestão da cadeia de valor, e ficamos durante 9 anos, né, executando também projetos de transformação na otimização da cadeia de valor de várias empresas, tipo Natura, Perdigão, Sadia, Electrolux, e assim algumas outras empresas. No final de 2012, nós fomos adquiridos pela Ernst Young, uma das 5 maiores consultorias do mundo também. De lá eu entrei, fiquei durante 6 anos, né, também dirigindo alguns projetos. E um projeto mais relevante lá foi a investigação independente da Petrobras na Operação Lava Jato,
na qual eu fui o diretor de PMO do Comitê Executivo, que era presidido pela ex-ministra do Supremo Tribunal Federal, Ellen Grace. E, ao final de 6 anos, né, eu saí para continuar a minha carreira de forma independente agora, reabri a minha empresa, que é a IQPM, focado em gestão de projetos. Já estou há 1 ano, trabalho sozinho por enquanto, mas trabalhos independentes mesmo. Sou certificado pelo PMI. Para quem não conhece o PMI, ele certifica gestores de projetos com a certificação PMP, Project Management Professional. Sou formado em tecnologia pela Universidade Mackenzie, tenho MBA em Supply Chain Management pela PUC do Paraná e MBA em Gestão de Negócios pela FIA USP. E também escrevi um livro junto com mais 3 colegas, que foi lançado em 2017. Esse livro ele é focado no público de iniciantes na carreira de gestão de projetos. E para quem tiver interesse aí, vai ter um sorteio aí que a Andressa vai falar. Isso aí, legal. Pessoal, esse livro aí tá super importante para vocês. Tenho certeza que tá todo mundo querendo ganhar, né, Massal? Esse é o quente. Então, no final, a gente vai sortear o livro pelo link do certificado, tá, pessoal? Mas tem outro link também para vocês preencherem, tá? Que a gente pede, que é o link de feedback. Mas esse aí vocês podem preencher mais para o final, que é sobre o que vocês acharam do nosso webinar, tá bom? Isso aí. Então, conhecemos já o livro que vai ser sorteado. E, Carrasco, conta um pouquinho para a gente aí sobre a IQPM, para a gente ir esquentando. Legal. A IQPM, na verdade, ela é a empresa focada na geração de valor para os seus clientes e parceiros, né? Através do quê? Do conhecimento e prática em gestão de projetos de portfólio. Como eu fiz vários projetos, vários clientes das mais variadas complexidades, de tamanho, etc., eu resolvi, então, agora fazer consultoria fazendo gestão. E não é só gestão de projeto, mas a gestão também dos processos da empresa, esse tipo de coisa. Por exemplo, eu estou fazendo, neste momento, uma série de trabalhos dentro da GPE, que é uma empresa que faz reformas em shopping centers no Brasil inteiro, e estou fazendo a otimização de uma série de processos organizacionais dele, com ferramentas e várias necessidades que eles têm. O que mais que a IQPM faz? Eu dou treinamento, a gente faz treinamentos de métodos, conceitos, ferramentas, tanto na metodologia Waterfall, que é a metodologia tradicional, que a gente vai falar um pouquinho nessa apresentação, como a Agile Scrum, né, a metodologia ágil, e também uma abordagem híbrida. Como é que a gente pode usar uma abordagem híbrida dos dois métodos? Eu faço também Technical Advice. O que é Technical Advice? É consultoria mesmo em execução na gestão estratégica dos projetos. Consultoria em como planejar projetos, consultoria em como monitorar e controlar os projetos. A gente faz também coaching, prepara equipes de gestores para atuar de forma diferenciada, em como conduzir projetos, estimulando também as habilidades que a gente vai falar um pouquinho nessa apresentação. E, por último, o que a gente faz também são Quality Assurance, ou seja, a avaliação de qualidade de projetos. Ultimamente, no último projeto que eu fiz, um QA, que é um Quality Assurance, foi um projeto de uma grande empresa aí de sementes, onde eles tinham uma dificuldade de saber por que não estava dando certo a metodologia ágil na forma como eles estavam tocando. E deu para fazer um QA e eles fizeram os acertos que precisavam fazer. Então, essa é a equipe. Legal, muito bacana. E, gente, seguinte, né? Estou muito contente aí com a participação do Carrasco. A gente teve a oportunidade de trabalhar juntos, né? Eu trabalhei junto com o Carrasco aí na época da Axe, na área de consultoria. Aprendi muito com o Carrasco, né? E achei muito bacana dele poder estar aqui com a gente hoje e compartilhar um pouco desses aprendizados aí acumulados ao longo desses tantos anos. Então, fiquem à vontade, mandem perguntas pelos comentários, porque vocês têm a oportunidade de ajudar a gente a direcionar esse bate-papo com o Carrasco.
Tem algum ponto que vocês queiram saber mais? Vocês já enviaram algumas perguntas pelo formulário de inscrição, que a Andressa vai trazer para a gente. Mas agora, conforme a gente for conversando, fiquem super à vontade para trazendo mais pontos e a gente vai direcionando essa conversa. Legal? Esse webinar foi estruturado para vocês. Então é isso. Então, para a gente começar, vamos ao ponto aí. Eu trouxe um insight, uma reflexão, para a gente começar a mergulhar nesse mundo de gestão de projetos com Carrasco, né? Então, eu achei aqui uma reflexão muito legal que eu queria compartilhar com vocês, que é do MBA da FIAP, né? Que ele fala assim, vou ler aqui, abre aspas. Hoje, as mudanças nas organizações são uma constante. Grandes corporações e startups disputam espaço no mercado, cada qual com seus diferenciais. Os projetos são motores dessas mudanças. Todos os profissionais devem estar preparados para gerenciar, desenvolver ou participar de projetos desse novo contexto. Legal? À luz dessa reflexão, fecha aspas, né? Eu devolvo para o Carrasco para a gente começar o nosso bate-papo aqui sobre esse tema, né? Carrasco, como é que fica a gestão, né, de projetos nesse contexto de pandemia e intensificação dessa transformação digital? Inclusive, só complementando, Massal, essa foi a pergunta de boa parte do pessoal que se inscreveu no nosso webinar, né? Vou citar alguns nomes aqui do pessoal que fez essa pergunta. Então, Marco Aurélio, do Baja ESC da USP, João Paulo, diretor acadêmico da USP, a Letícia, da JR Consultoria, UFPR, Gabriel, da Startup Júnior, Lucas, do I3E UFABC, Thaís, do I3E UF, Pedro, da UERJ, Edson, da Cefet Rio. Enfim, muitas pessoas fizeram perguntas nesse sentido de como gerenciar projetos durante a crise e aí manter o time motivado mesmo à distância. Boa, super desafio aí. Legal. Então, vamos lá. O que está acontecendo no mundo e nos projetos, né? Nesse cenário de pandemia e nesse cenário de revolução digital que está acontecendo, em nenhum outro momento a gente foi tão desafiado em como liderar e entregar projetos de complexidade alta, né? O que eu tenho visto são projetos cada vez mais focados em utilização de tecnologias disruptivas, inclusive. E agora, nesse cenário de pandemia, como é que a gente continua a tocar esses projetos de complexidade de forma ainda remota, que é mais uma variável de complexidade, né? Então, o mundo agora está cada vez mais digital, né? As empresas elas estão tendo que se adaptar rapidamente nessa velocidade de digitalização, de ferramentas, de tecnologias que estão surgindo. E o mercado ele vai precisar de profissionais que ainda não existem. Tem muitos empregos ou funções que a gente nem imagina que vão estar trabalhando daqui a 6, 8 ou 1 ano, né? Então, esse trabalho braçal que a gente está acostumado a ter, esse trabalho de escritório, esse tipo de coisa, ele tende a sumir, né? Esse é o problema que a gente está passando neste momento. Então, a gente está sendo convidado a transformar a nossa percepção das coisas, a fazer as coisas de uma forma diferente. A gente tem que se ressignificar e revisitar alguns conceitos. Essa geração de profissionais que estão vindo aí, elas vão trabalhar em coisas completamente diferentes do que eu estava acostumado a trabalhar, né? E isso tem acontecido numa velocidade muito grande. Em função do quê? Essa revolução digital ela tem dado saltos, né, mais rápidos. Então, no século de 1784, a gente tinha lá a mecanização, a força a vapor. Depois nós passamos já em 1870, 100 anos depois, a produção em escala, na linha de montagem. Já na década de 70, em 1970, nós começamos a ter a automação, a robotização dos computadores, internet, eletrônicos. E agora nós estamos tendo sistemas cibernéticos conversando com tudo isso.
conversando com o chão de fábrica. Isso é uma transformação dentro das empresas que muitas vezes as empresas não conseguem acompanhar essa transformação. Então, esse pessoal que está vindo agora para o mercado de trabalho tem que estar inteirado com tudo isso. Tem que aprender essas coisas, tem que entender esses conceitos, porque essa vai ser a linguagem mais normal que vai estar dentro das empresas. As pessoas e as organizações estão preparadas para essa transformação? Eu diria para vocês que ainda não. Nós estamos num passo de começar a adaptar esse tipo de situação. Mas qual é a capacidade da organização para liderar e executar essas mudanças que são necessárias dentro das empresas? Qual que é a capacidade das pessoas para lidar com esses desafios? Como é que as organizações estudantis como vocês estão se preparando para entrar nesse mundo de mudança, dessas inovações disruptivas e desses ambientes de alta complexidade? Então, eu vejo aqui a pergunta de vocês, que a gente vai falar, eu vou responder um pouquinho a cada slide que a gente vai passar, mas eu diria para vocês o seguinte: primeira coisa, vocês têm que começar a se ambientar com esse tipo de cenário. Esse tipo de como é que está o mundo? Que é um mundo VUCA. Vocês já devem ter ouvido falar nesse mundo VUCA. O que é o mundo VUCA? Tem muita volatilidade, ou seja, a velocidade em que ocorrem as mudanças é muito grande, né? Você começa um projeto hoje, um projeto às vezes de um prazo mais extenso, de 1, 2, 3 anos, no meio do projeto já mudou os primeiros requisitos do projeto. O objetivo já vai mudar, o escopo já vai mudar. Então, essa volatilidade, que a gente não estava acostumado no passado, ela vai ser muito mais comum. As pessoas que vão conduzir esses projetos, eles vão ter que estar acostumados com isso. Outra característica do mundo VUCA é a incerteza, né? Quando você começa um projeto... diria para você assim, lá atrás, há 10 anos atrás, quando você começava um projeto, você sabia exatamente o que você ia fazer. Você planejava, que é bem o método tradicional, planejava, fazia todo o planejamento do projeto, a execução, e no final você entregava exatamente aquilo que você tinha determinado no começo. Hoje, você começa um projeto, você não sabe exatamente o que você vai fazer. Você vai criar alguma coisa. Então, essas incertezas, essas dúvidas, essas indecisões, elas fazem parte hoje do dia a dia dos projetos. Outra característica do mundo VUCA é a complexidade. Cada vez mais os projetos estão ficando mais complexos, utilizando mais tecnologias e tecnologias disruptivas. O que é uma tecnologia disruptiva? É aquela que ninguém utiliza, ninguém estava utilizando antes. Por exemplo, inteligência artificial. Hoje, tem muitos projetos querendo utilizar inteligência artificial, machine learning, que são vocabulários do dia a dia, de hoje nos projetos, mas que ninguém sabe usar. Então, está todo mundo aprendendo a fazer isso em tempo de projeto. Não tem mais espaço, não tem mais tempo para a gente poder ficar estudando primeiro para depois aplicar. E outra coisa que é a característica desse mundo VUCA é a ambiguidade, que são várias possíveis respostas para uma mesma questão. Então, tem vários encontros, várias respostas para você chegar, né? Legal. Que tipo de projeto nós estamos falando no mundo VUCA? Vou dar um exemplo para vocês. Hoje, por exemplo, vocês conhecem o serviço de atendimento ao consumidor que várias empresas têm. Você liga, a pessoa atende você dá o seu recado, escreve o seu problema, ela vai endereçar isso para o back-office da empresa, vão resolver e vão te dar uma resposta depois. Hoje não. Os projetos que estão demandando hoje é assim: eu quero um serviço de atendimento ao consumidor com atendimento digital, onde a pessoa vai pegar o seu celular, vai escrever no WhatsApp, vai mandar uma foto do WhatsApp do seu problema, vai jogar isso para dentro da empresa através de uma robotização. Você não está falando, você não está interagindo com as pessoas, você está interagindo já com o robôs. Através de processos de inteligência artificial, vai pegar aquela informação que você mesmo
digitou, que você mesmo mandou, vai processar aquilo, vai mandar para o back-office da empresa, vão processar alguma informação de atendimento a esse tipo de problema. Através de uma grande base de dados, vão para você e já vai te dar essa resposta em tempo real, na mesma hora que você mandou essa informação. Então, o que eu estou falando é que os projetos que a gente está falando daqui para frente vão ter esse tipo de característica, né? Onde você vai precisar mudar a visão e a estratégia da empresa, de como que elas vão mudar, como é que você vai mudar os processos, como é que você vai mudar a tecnologia, como é que você vai mudar as pessoas, preparar as pessoas para esse tipo de projeto, como é que as estruturas organizacionais, como elas estão hoje, elas vão ter que ser mudadas, e a forma que você vai medir os resultados. Então, o que você vai mudar também é a forma de tocar os seus projetos. E hoje, com o celular e com uma série de aplicativos, você tem tudo na mão. E a qualquer hora, em qualquer lugar, você tem essa informação. E aí, respondendo algumas perguntas, né? Do Marco Aurélio, João Paulo, Letícia, Gabriel, Lucas, Thaís, Pedro, Edson, Tamir, Isabel e Vitor Hugo, que perguntaram justamente sobre os tempos da... Como é que a gente lida com as pessoas trabalhando no desenvolvimento de projetos à distância? Gente, hoje, vocês estão tendo um exemplo aqui. Eu estou aqui na Zona Norte de São Paulo. Você está monitorando a apresentação é de Minas Gerais. Todos estamos conectados na mesma apresentação, na mesma webinar, e vocês estão cada um em um lugar. Então, como é que a gente lida com as pessoas trabalhando Para isso, a gente precisa usar as tecnologias disponíveis a favor do projeto em questão, que vocês estão perguntando, que não pode haver diferença entre o virtual e o presencial. A única diferença é que algumas atividades que obrigatoriamente têm que ser presenciais, elas vão ter que acontecer de forma presencial. Mas atividades de gestão, de planejamento, Caiu a transmissão? Desculpa, caiu a transmissão? É só voltar a compartilhar e tá tudo certo. Só dar aquele... Caiu a minha tela, é isso? Isso, só clicar ali no botãozinho de apresentar, aí ele volta. Apresentação de slides. Que é no problema técnico. Peraí. Então, eu saí da apresentação, é isso? Isso, a apresentação ela deixou de ser transmitida. Só a apresentação, o áudio está ok agora, é só dar apresentar slides aqui e volta tudo certo. Peraí. Apresentar slides. A conexão está bastante demandada ultimamente, né? Então, todo mundo trabalhando de casa. Mas foi a minha? Foi o meu problema, não? Eu acho que sim. Eu acho que ela deu uma variada, mas está tudo certo agora. Pode seguir, Carrasco. Estamos contigo aqui. Podemos seguir? Podemos seguir. Eu estava falando antes da interrupção, eu estava respondendo a pergunta: como é que a gente pode lidar com as pessoas que estão trabalhando e desenvolvendo projetos à distância? Exatamente como nós estamos fazendo essa apresentação. Cada um na sua cidade, ou na sua casa, ou no seu bairro, etc, etc. E compartilhando a mesma informação. Para isso, os projetos que utilizem esse tipo de ferramenta, né, seja por reuniões virtuais, através de compartilhamento de documentação, de monitoramento e controle dos projetos, é possível fazer isso de forma integrada e de forma compartilhada também. Certo, Andressa? Com certeza. Certíssimo. Temos alguma pergunta até o momento, Andressa, ou seguimos? Temos uma pergunta sobre ferramentas. Não sei se o Carrasco já vai entrar nisso ou não. Mas, na verdade, é mais de uma pergunta. A gente tem uma pergunta da Isadora, do diretório acadêmico da USP Lorena.
com relação a qual ferramenta é mais útil para a gente combinar detalhes de projetos com outras áreas. O Fábio também do I3S FET Rio pediu recomendação de ferramentas para gestão, e a Luísa da UFSC também quer saber as melhores ferramentas para gerenciar os projetos. Olha, existem várias ferramentas, né? Eu tenho até um slide que eu vou mostrar para vocês mais para frente, que tem várias ferramentas, que é esse aqui, ó. Isso aqui é uma lista de várias ferramentas de gestão de projetos. Cada um tem a sua especificidade, cada um faz alguma coisa. Então, o Trello, por exemplo, que algumas pessoas já conhecem, é um quadro Kanban, né? O Betrix é tipo um project também, uma série de outras funcionalidades. O Gira, ele é mais específico para gerenciamento ágil de projetos. Ou seja, tem várias ferramentas. Agora, tem que começar exatamente pelo básico. O básico é aquilo que eu sempre falo. Se você faz o processo de gestão do projeto no papel, então, se você faz um cronograma, se você tem uma equipe com papéis e responsabilidades bem definidas, se você faz reuniões de gestão para acompanhar o progresso físico do projeto, fazer apontamentos, você faz isso tudo no papel, é possível que você faça isso em ferramentas também, né? Tem que ser feito primeiro o básico para depois você utilizar ferramentas, senão você vai se perder. Agora, tem ferramentas que são pagas e tem ferramentas que são gratuitas na internet. Por exemplo, o Google Forms. O Google Forms é uma plataforma do próprio Google, gratuita, que você consegue fazer controles, você consegue fazer apontamentos de projeto através de questionários, através de uma série de coisas, inclusive fazer cronogramas, né? Então, esse tipo de coisa está disponível a rodo na internet. Legal. Carrasco, pergunta capciosa aqui. Imagina assim, se você é de uma organização estudantil, você tem que escolher uma ferramenta. Seu projeto ali é de média complexidade, que ferramenta dessas você escolheria? Preferência gratuita, né? Se possível, gratuito. Tem que sobrar a grana da cerveja depois. Se possível, gratuito, porque tudo depende do custo, né? Sim. Que tipo de ferramenta? Cara, eu hoje uso uma ferramenta, uma plataforma, na verdade, que é a da JExperts, né? Que é essa do canto aqui, que eu vou mostrar para vocês. Essa do canto inferior esquerdo, chama Channel, né? Essa plataforma, ela é completa, né? Ela tem toda a parte de gestão de portfólio, gestão de programas, gestão de projetos, né? Faz controle de reuniões, faz cronograma, faz tudo isso. Só que você tem que pagar um FII para ela, que não é caro, na minha opinião, né? Então, e essa plataforma também ela é utilizada para projetos de média e grande complexidade. Para projetos pequenos, eu já não diria que essa plataforma é ideal, e sim um Trello, um Betrix, né? Um Monday, por exemplo. Né? Dependendo do tipo de escopo do projeto, você escolhe esse tipo de plataforma, mas precisa conhecer um pouquinho de cada um. Legal, excelente, bastante opção aí. Combinadíssimo, legal, boas dicas aí, Carrasco. A gente queria uma dica, tem várias aí, né? E conta pra gente, Carrasco, nessa linha aí, né? A gente trouxe um pouquinho das complexidades aí, acho que tem a questão das ferramentas, tem a questões de lidar com as pessoas. E, no seu ponto de vista, o que significa ser um bom gestor de projetos? Bom, ser um bom gestor de projetos significa você adquirir algumas habilidades, né? Então, o que é um bom gestor de projeto? Ele tem que ter 4 tipos de habilidades. Primeiro, é um conhecimento técnico. Eu vou entrar mais no detalhe. Tem que ter atributos de liderança, porque ele vai liderar pessoas, ele vai liderar equipes, né? Atuação gerencial, como que ele deve atuar no
na gestão, né, nos projetos dele, e alguns soft skills, que são habilidades e comportamentos, né? Então, o que as pessoas elas devem fazer, né? Primeiro, conhecimento técnico. Para ser um bom gerente, você precisa conhecer algumas ferramentas, conhecer metodologias, conhecer abordagens praticadas em gestão de projetos. Precisa dominar essas metodologias, né? Então, vou dar um exemplo. Você vai entrar numa empresa e aí aparece lá um projeto que o presidente quer otimizar todo o processo de planejamento, de vendas e operações da empresa. Pô, só esse projeto por si só, eu já sei que ele é grande, ele é complexo, que ele vai abranger toda a cadeia de valor da empresa, desde a parte de gestão da demanda, né, dos seus produtos, a parte de produção, fabricação dos seus produtos e a parte de entrega ao cliente. Vocês imaginam quantos processos são envolvidos nisso? Então, um gerente de projeto, quando ele é convidado a fazer esse tipo de projeto, ele precisa, no mínimo, saber quais são esses processos. Ele não precisa entender no detalhe, mas ele precisa conhecer. Eu, quando começo um projeto, seja ele qual for, e eu não conheço exatamente o escopo dele, eu vou primeiro fazer minha pesquisa de laboratório. Igual o ator, quando ele vai representar um determinado papel, e ele nunca representou aquilo, ele vai fazer laboratório. Se ele vai ser um bandido, ele vai ver como é que um bandido seria. Se ele vai ser um médico, como é que o médico seria. Então, tem que fazer laboratório antes. As pessoas precisam pesquisar antes de realmente entrar numa jornada dessa. Tudo bem? Perfeito. Aqui as ferramentas. Outra competência é os atributos de liderança, né? Existe uma grande diferença entre ser chefe, isso é uma linguagem antiga, não é nem utilizada mais, e se é utilizada hoje é ridícula, né? Não, as empresas não utilizam mais isso, e sim o líder, né? As empresas hoje elas já estão começando a transformar, em vez de ter estruturas hierárquicas, vão ter estruturas horizontais, né? Então, você vai ser alocado em determinados projetos e vai liderar determinados projetos de acordo com a sua competência. Mas como é que você se torna um líder, né? Como é que você adquire esses atributos de liderança? Com experiência. Primeira coisa, você precisa ter coragem e autoconfiança, né? Você precisa saber, eu vou fazer aqui algumas reflexões, né? Para quem que você está prestando contas de um determinado projeto? Quem é que está pagando o projeto? Quem que é o sponsor do projeto? Que é quem realmente está bancando o projeto? Você tem que prestar contas para ele, do prazo que foi definido, dos custos, né? E também de todas as atividades da equipe que foi confiada a você. Você tem que saber também quem que faz parte da sua equipe. Como é que você vai desenvolver essa equipe? Quem que você vai trazer para a tua equipe? Como é que você pretende encarar esses desafios? Essas são reflexões. Como é que você acha que as pessoas vão te olhar como um líder, como um cara que vai conduzir o projeto? Isso deve acontecer também nas organizações estudantis, quando vocês entram em um determinado projeto. Sempre tem uma hierarquia, sempre tem alguém que você precisa prestar conta. Algumas perguntas aqui também falaram de motivação, né? Como é que você motiva ou se automotiva, né? Como é que a tua equipe te enxerga? Isso é importante. Você tem moral para cobrar alguma coisa ou incentivar algo que a equipe não está fazendo? Como é que você engaja as pessoas? Sua equipe vai te procurar para alguma orientação? E aí, como é que você se comporta? Qual que é o seu nível de persuasão? E aí, sempre teve algumas perguntas aqui também com relação à motivação, que eu responderia da seguinte forma. Se você está sendo engajado num projeto, esse projeto tem um propósito, ele tem um objetivo.
e você tem que estar comprometido com aquele objetivo, né? Se esse projeto não é realmente daquilo que você gostaria de estar, então, você tem que chegar para o gerente do projeto e conversar com ele. Esse aqui não é meu objetivo é outro, tudo, por favor, me substitua. É assim que funciona dentro das empresas, né? Agora, se tiver projeto para ele, porque se não tiver projeto, ele vai ter que ficar naquele projeto e acabou. Certo, Marcelo? Você já viu isso? Me parece familiar, hein, Carrasco? E pergunta, um caminho oposto, assim, né? Pensando um pouquinho na postura do líder do projeto, né? Ele tá vendo que, de repente, o desempenho de algum dos integrantes não está sendo como esperado, e a complexidade de uma organização estudantil é interessante, né? Porque, assim, diferente de uma empresa, muito dos integrantes ali estão ali de forma voluntariada, né? Então a gente não tem um salário, a gente não tem essa questão financeira envolvida. Como que a gente faz? Até que momento um gestor ele deve dar uma segurada e tentar recuperar esse integrante até o momento de falar, não dá mais, preciso fazer uma substituição. Quais são os indícios, Carrasco, que esse momento chegou? Doído, hein? Olha, o fato das organizações estudantis, o projeto ele não é remunerado, as pessoas não são remuneradas, mas existe um propósito para ele, certo? Uhum. Acho que o principal ganho em participar de projetos nas organizações estudantis é o aprendizado, né? Que já é uma grande coisa. E esse aprendizado tem que ser levado em conta, porque na hora que você for para a empresa, você vai trazer essa bagagem com você, entendeu? Então, a motivação realmente para as pessoas, do gerente do projeto para as pessoas, é realmente falar assim, você está aqui para quê? Para você aprender ou o que você está esperando? Então, tem que ser transparente com a pessoa, né? Se a pessoa não está satisfeita, não tá querendo realmente participar do projeto, que seja substituída. Acho que foi essa pergunta que você fez, não é isso? Uhum. Transparência e de forma bem direta, né? Tem que conversar, senta e vamos lá. O que não pode é falar assim, não vou participar do projeto, então eu vou largar o projeto. Eu vou abandonar o projeto. Não pode fazer isso, né? Isso se acontecer isso dentro da empresa, é questão de você até ser demitido, né? Uhum. Temos perguntas aí, Andressa? Sim, só comentando, o Carrasco tinha falado que já tinham algumas perguntas, né? Então, só mencionando as pessoas que perguntaram sobre essa questão de engajamento, que foi a Amanda, da Leve Consultoria da UF. O Kelvin, do I3FABC, fez uma pergunta interessante, que é meio que o contrário disso que a gente está falando. Às vezes o pessoal não tem engajamento, né? Mas eu, então, como um bom líder, o que eu preciso fazer para manter a moral do meu time em alta, né? Como é que eu valorizo os membros da minha equipe? Tá. Eu acho que a moral da equipe, ela está sempre alta, né? Quando o projeto está indo bem, quando os objetivos estão sendo alcançados. E todo mundo compartilhando o mesmo objetivo, né? Imbuídos do mesmo objetivo. A partir do momento que o projeto começa a dar problema, né? Começa a não atingir determinados objetivos que foram traçados, ou está dando errado, alguma coisa, é óbvio e é natural que a moral do pessoal começa a cair. Mas isso, como é que eu faria, né, se eu fosse o gerente do projeto? Pessoal, vem cá, vamos fazer uma reunião aqui. Eu acho que nós estamos tendo alguns problemas. Acho que do jeito que nós planejamos não está acontecendo. Vamos tentar replanejar, vamos reprogramar, vamos fazer diferente para atingir aquele objetivo que a gente realmente precisa atingir. E como é que isso acontece, ou como é que isso vai impactar o projeto, se realmente isso vai levar o projeto para frente, a data final vai para frente, esse tipo de coisa. Tem que ser mostrado com muita transparência qual o impacto que essa reprogramação ou esse replanejamento vai trazer para o projeto. E negociar. Que o próximo slide que eu vejo aqui é o seguinte: a negociação é um dos atributos que todo gerente de projeto tem que ter, e que até a equipe tem que ter, né? Porque você vai ser convidado a negociar o tempo todo, desde o primeiro dia de qualquer projeto, ou na sua vida, né, até o último dia. Seja um custo adicional,
ou um prazo adicional, ou uma atividade, ou uma premissa que foi realmente definida erradamente, né? E aí você tem que, uma vez que você tem essa habilidade, você tem que ver assim, como é que teus pares, como é que teus líderes estão te vendo, conduzindo o projeto, né? Porque existe esse quadrante aí de relacionamento e de problemas, né? Você sempre tem que buscar uma situação de ganha-ganha. Não pode ser ganha-perde, perde-ganha ou perde-perde. Você sempre tem que buscar um ganha-ganha, tanto para o projeto, como para a sua equipe, como para os objetivos do projeto. Então, é por aí que você tem que trazer a equipe para perto de você e aumentar essa moral. Mas também, como gerente do projeto, assumir essa responsabilidade. Fala assim, não, peraí, eu vou resolver, mas eu quero que vocês resolvam junto comigo. Se o time errar, o gerente do projeto vai assumir. Se o time acertar, o time do projeto acertou. Tem que ter humildade também. Ou seja, tem que encarar como um time mesmo, né? Tá todo mundo com o mesmo objetivo. Mas é um time, tem que ter um time. Sim. Acho que isso vale muito para as organizações estudantis, né, Marçal? Total. E tem uma pergunta para o Carrasco. Carrasco, a gestão por exposição é um caminho que ajuda a engajar o time, ou por expor ele acaba tendo um efeito oposto, né? Então lembra que a gente trabalhava muito em projeto assim, né? Tinha um ritual de semanalmente, toda segunda-feira às 10 da manhã, todo o time se reunia e todas as frentes de trabalho apresentavam as suas evoluções. Né? Então, evoluiu, não evoluiu, todo mundo está vendo quem conseguiu atingir o que precisava e quem não conseguiu. Então, fica bem exposto, né? E isso é uma ferramenta que motiva, né, quem está conseguindo progredir, quem não está progredindo, que conte com o apoio, a reprogramação, né, do cronograma, apoio do time, ou esse é um caminho que não contribui para a motivação? Como que você vê? Não, contribui. Toda discussão ela precisa ser técnica, ela não pode ser pessoal. Né? Então, se está tendo problema no projeto, ele tem que ser transparente, tem que ser colocado na mesa e todos têm que discutir como resolver aquele problema. Né? Não pode se esconder determinadas situações, porque fatalmente lá na frente isso vai aparecer e aí vai ter um problema muito sério para ser resolvido. Que aí são problemas pessoais. E aí, como outros atributos de liderança, assim, qual que é a diferença entre ser realmente um líder e um gestor fraco ou inseguro? Né? O gestor fraco e inseguro, normalmente, ele menospreza a equipe porque não tem confiança nela. Né? Então, se não existe essa interação entre o gestor e a equipe, como é que ele quer liderar o projeto? Se as pessoas também não acreditam nele. Né? Ficar em silêncio enquanto as pessoas agem inapropriadamente também é errado. Se uma pessoa está fazendo alguma coisa errada, ele tem que chegar, não na frente de todo mundo, trazer ela para o canto e falar assim, olha, pessoal, fulano, isso aqui está errado, isso aqui está indo contra aquilo que nós estamos fazendo, e, por favor, eu gostaria que você fizesse de forma diferente. Bom, se a pessoa não quer fazer isso, então aí nós temos um problema. E aí vai ter que resolver esse problema. Não se pode também usar de ameaça e força para manter as pessoas. Isso é um comportamento de gestor fraco ou de gestor inseguro. Então, o líder, como líder, primeiro, ele não menospreza colegas, nunca, né? Eles dão um exemplo de comportamento, né? Inspiram confiança e não gritam, não intimidam as pessoas. É uma coisa... O projeto ele tem que ser conduzido de uma forma serena, tranquila, com voo de cruzeiro. Para isso existe um planejamento, para isso existe um desenho, para isso existe uma execução e para isso existe um encerramento do projeto. Faz sentido? Uhum. Com Perfeito. certeza. Legal. Só mais uma perguntinha aqui, Carrasco, que tem a ver com o que você já estava falando antes, só para não perder o fio da meada. Quando você comentou sobre a escolha das ferramentas, né, que depende se o projeto é mais complexo ou menos complexo, né? O Pedro Henrique perguntou aqui nos comentários como eu meço a complexidade de um projeto, como é que eu sei se o meu projeto é mais complexo ou menos complexo?
Como é que eu sei se o meu projeto é mais complexo ou menos complexo? Olha, eu diria o seguinte: a complexidade do projeto e o segredo de qualquer projeto está na comunicação. Quanto mais complexa é a comunicação, mais dificuldade você vai ter. Complexo que eu digo, quanto mais dificuldade você tem em comunicar as coisas de forma muito transparente, mais você vai ter problema no projeto. A partir do momento que você planeja, comunica aquilo exatamente que você planejou, mostra para todo mundo como vai ser feito, quem vai fazer o que e quando, monitora aquilo que foi planejado, como está sendo executado, e encerra de acordo com aquilo que foi planejado, você não vai ter problema. Porque você fez todo um trabalho de planejamento, monitoramento e controle em cima do seu plano de trabalho. Se alguma coisa está acontecendo que não estava no plano de trabalho, não tem problema. Coloca isso como risco de projeto, coloca isso como adversidade do projeto, coloca na mesa para discutir e qual que é a solução a ser encontrada. Não tem segredo. Eu diria para vocês assim, ó, que nos últimos 10 anos, a maioria dos meus projetos que eu conduzi foi de forma muito serena. Teve complexidade? Demais. Teve problemas? Demais. Mas a gente tem que sempre tratar as coisas de uma maneira muito técnica e transparente. Então, a resposta é Pedro, né? Isso. Assim, complexidade de projeto está diretamente proporcional à falta de transparência. Legal. Legal? Legal. Pode seguir. Algumas habilidades e comportamentos também são necessárias para realmente ter a competência do projeto. Primeira coisa, atuação gerencial. Você é uma pessoa que delega ou é uma pessoa centralizadora? Né? Isso é importante. Porque se você é uma pessoa centralizadora e acha que as pessoas não vão conseguir fazer do jeito que você acha que você tem que fazer, você já tem um problema. Você precisa confiar nas pessoas, você precisa confiar na sua equipe. Se a sua equipe não está performando, não está desenvolvendo de acordo com a tua expectativa, tem que ser conversado. Se falta alguns conceitos, se falta aprendizado, coloca essa pessoa para aprender, coloca essa pessoa para estudar alguns conceitos. O que não pode é você assumir tudo o que a tua equipe está fazendo. Senão você realmente está prejudicando não só o seu trabalho, como o trabalho da equipe também. Sua equipe toma decisões, tem que deixar as pessoas tomarem decisões. Você confiou, elas têm que tomar decisões. Para isso existe o monitoramento das decisões que são tomadas e das consequências dessas decisões que são colocadas no projeto. Planejamento e organização é outra característica que um gerente de projeto precisa ter. Precisa ter plano de projeto, precisa ter planejamento, precisa ser organizado. As coisas não começam do zero, né? Tem que ter alinhamento com todos os stakeholders ou todos os envolvidos no projeto. Saber exatamente o que vai ser feito, saber como vai ser feito, quando vai ser feito e quem vai fazer. Faz sentido? Faz sentido. Sim. Inclusive, Carrasco, você falou de planejamento, né? Tem uma pergunta aqui da Brenda que talvez tenha um pouco a ver com planejamento. Ela comentou que ela faz parte ela é diretora-presidente da Avance Consultoria Júnior. Então, ela trabalha diretamente com projetos para empresas, né? E ela queria saber se os serviços oferecidos pela empresa Júnior, né, nesse período de crise, precisam ser adaptados para que ela consiga escalar esses projetos, mesmo com um número menor de membros executando. Como ela consegue se planejar para conseguir atender os clientes, mesmo nesse momento com menos pessoas trabalhando nos projetos? Com menos pessoas trabalhando nos projetos, com pessoas mais júniores?
Acho que menos pessoas por conta do momento, né? Da pandemia, enfim. Ela tem o menor número de membros executando. Essa é uma questão interessante. Quando você tem um projeto, você tem um objetivo a ser alcançado. Você tem produtos entregáveis, com prazos, com custo, com orçamento, esse tipo de coisa. Cada projeto, ele depende de um número total da sua equipe, um número X de pessoas para poder executar aquele projeto. Se você tem a metade desse X, consequentemente, você vai ter problema de prazo, né? E, consequentemente, você vai ter problema de custo, talvez, né? Porque você vai ter que estender o prazo, você vai ter que ter mais custos, não sei como é que ela tá imaginando assim. Então, se você fez um plano de trabalho com 10 pessoas e você só tem 5, você vai ter que negociar com quem está pedindo o projeto. Ou vai negociar prazo, ou vai negociar custo, ou vai negociar escopo. Não tem outra alternativa. Vai ter que adaptar o projeto ao momento, né? Exatamente. O que não pode é ser uma coisa assim, você vai tentar fazer um milagre. Não vai acontecer. Você só vai gerar mais problema. Pensando, esse é um ponto bem legal da Brenda, uma possibilidade seria tentar vender mais projetos parecidos, né, Carrasco? Para ganhar um pouco de tempo, uma vez que o time é menor, mas ele já aprende a fazer aquele tipo de projeto. Então, se for projetos mais parecidos, o tempo de aprendizado na largada é menor, né? Então, dá para aproveitar o aprendizado dos projetos anteriores? O que acontece é o seguinte, todo projeto que a gente faz, no final do projeto, a gente fala assim, putz, eu teria feito diferente, né? Ganhando mais produtividade, eu faria mais uma automação aqui, uma automação ali, ou ganho de produtividade ali aqui. Obviamente que você não tem a bola de cristal no início do projeto. Mas, quando você começa a rodar vários projetos, você começa a ganhar uma experiência de como é que você faz aquele pedaço daquele projeto, de forma muito mais rápida. E isso é o que eu sugiro para a Brenda fazer, ou pelo menos para observar como é que ela pode fazer mais rápido, mais produtivo, usando, de repente, automações, tecnologias que pode suprir essa necessidade de recurso dela. Legal. Depois a Brenda conta pra gente que caminho que ela adotou aí. Isso aí, Brenda, comenta aí. Uma das coisas que eu mais gosto de falar aqui, e que para mim é prioridade número 1 em qualquer projeto, é a comunicação. Desde o primeiro dia até o último dia. Se você é uma pessoa que preza pela transparência, pela comunicação eficiente, eficaz e tudo, você não vai ter problema no projeto. Porque o que acontece é o seguinte, você imagina que você tem que se comunicar com todos os envolvidos no projeto, que a gente chama de stakeholders, né? Eu já fiz projeto de mais de 300 pessoas, 400 pessoas, né? É óbvio que eu não vou conseguir me comunicar com todo mundo. É óbvio que eu não vou conseguir chegar e interagir com todo mundo. Mas aquelas pessoas que estão mais próximas de vocês, que estão supervisionando determinadas frentes de trabalho, tem que ter o mesmo comportamento que você tem, a transparência. Ela tem que ser transparente na hierarquia também. Entendeu? E nesse cenário de pandemia, nesse cenário que todo mundo está fazendo home office, ou esses projetos à distância, tudo, isso é mais primordial ainda. Então tem que ter alguns rituais, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, que precisam ser colocados no projeto como um mantra, né? Que são os alinhamentos. Alinhamento técnico, alinhamento estratégico, para poder chegar num resultado bom para todo mundo. E aí eu pergunto, você se comunica bem? Uma reflexão. As pessoas estão realmente entendendo o que você está tentando dizer? Né? Quando tem uma conversa técnica, você se coloca para tomar alguma decisão, como gerente de projeto? Né? Numa reunião, você mais ouve ou mais fala? Você mais observa ou não? Como é que você observa o ambiente? Né?
Esse mundo, hoje, ele está mais digital, mas também ele é analógico. E isso a gente precisa tomar cuidado. Porque tem pessoas que nem sabem utilizar o celular. Eu já encontrei pessoas dentro da empresa, né, hoje ainda, que usam o celular somente para telefonar. Não gosta do WhatsApp, não gosta de redes sociais. Mas os projetos hoje precisam utilizar essas ferramentas, porque o mundo hoje é digital. O mundo hoje ele é voltado para informação rápida, a qualquer lugar, né, em qualquer instante. Mas você precisa também saber que existem pessoas analógicas que precisam fazer alinhamento dessas pessoas analógicas. E outra coisa, você sabe trabalhar sob pressão? Porque eu não sei nas organizações estudantis, mas nas empresas, isso é uma constante. Prazos apertados, orçamentos apertados, falta de requerimentos, falta de informação. Então, você precisa saber lidar com tudo isso. Por exemplo, na pandemia, esse pessoal da saúde está tendo que trabalhar muito sob pressão, porque está faltando muita coisa. Está faltando. Imagina você trabalhar num hospital, né, que tem falta de insumo e tem um monte de gente que você não pode deixar morrer. Olha, imagina a cabeça dessas pessoas. Imagina quem está gerenciando os hospitais. Né? Então, a gente precisa saber trabalhar sob pressão e saber sair da pressão. Isso é o mais importante. Então, esses skills, né, que a gente está conversando aqui são habilidades que cada um precisa começar a desenvolver, pegar um pouquinho de cada um pouquinho de... Você sabe, se você é uma pessoa colaborativa, você dá feedback, você é uma pessoa autoconfiante, você se conhece, você é positivo, você tem paciência, você é flexível, você se comunica bem, você olha um problema como oportunidade, você é persistente, você é criativo, sabe negociar, é proativo, você influencia outras pessoas, você tem autocontrole. Então, essas coisinhas, essas palavrinhas, essa nuvem de palavras aqui, realmente a gente não tem tudo, não tem todas essas características, mas a gente precisa aprender para ser um bom gerente de projeto. E assim, quando eu falo um bom gerente de projeto, é um bom gestor. Porque você, quando vai entrar na empresa, você não vai ser só gerente de projeto, você vai ser um gestor de uma área. Você vai ter equipes trabalhando para você, você vai ter seus pares, você vai ter uma hierarquia para cima que vai te pressionar. Então, você vai ter que utilizar de todas essas características, esses skills aqui, para você ser um bom profissional. E isso tudo depende do quê? Do seu estado emocional, né? Das circunstâncias externas e do tipo de pessoa que você interage. Porque também ninguém é de ferro, né? Às vezes você também pode perder um pouco as estribeiras e fazer algumas coisas que ferem, né? Todos esses soft skills aqui. Mas você tem que ter autocontrole. Carrasco. Oi. Tem uma pergunta bem interessante aqui da Júlia. Ela é da PS Júnior e eu acho que essa pergunta é uma grande dificuldade que o pessoal das organizações estudantis encontram. Ela comentou, né, que as empresas juniores, mas acho que organizações estudantis no geral, possuem alta rotatividade de membros e, consequentemente, de cargos, né, de gestores. E aí, como eu faço para manter a qualidade dos projetos, considerando que os gestores de projetos têm uma rotatividade maior do que numa empresa, por exemplo, né? Pode acontecer de eu ter uma troca de gestão antes daquele projeto se encerrar. Então, como eu faço para manter a qualidade desse projeto? Tá, isso acontece também no mundo corporativo, né? Alguém resolve trocar o gerente do projeto, ou trocar o gestor, ou trocar o teu próprio sponsor, etc. Ou a tua própria equipe.
O que existe é uma coisa que a gente chama de passagem de bastão. Você precisa ter essa prática de passar o bastão. Então, por exemplo, eu vou sair do projeto. Eu sou gerente do projeto, né? Eu, como gerente do projeto, tenho que ter a responsabilidade de sair, mas também de passar tudo aquilo que eu tenho de conceito, de conhecimento daquele projeto para outra pessoa. Eu, como responsável, né? E a pessoa que vai entrar tem que ter um tempo para absorver toda essa gama de conhecimento ou de detalhes que eu vou passar para ele. Então tem que ter um espaço, tem que ter um tempo aí de 1, 2, 3 dias, uma semana, seja lá o que for. Agora, tem que ter isso. Não pode assim, tira o gestor, põe o outro, se vira aí. Isso não pode acontecer. Porque quem está fazendo isso está gerindo errado. Outra coisa, documentação. Eu não sei o quanto que os projetos nas organizações estudantis são documentados, mas precisa ter um mínimo de documentação para alguém que, quando chega, olhar aquilo, falar assim, bom, eu consigo partir daqui, desse ponto zero para frente. Né? Com certeza, isso é muito importante. Acho que é um grande problema nas organizações estudantis. Assim, pelo que eu também fiz parte de organização estudantil e eu sei o quanto é difícil colocar na cabeça do pessoal que é importante documentar os processos, os projetos que já foram, né? E isso faz total sentido. Então anotem aí, pessoal. Essas dicas do Carrasco são preciosas. Exato. E por último, assim, na atuação gerencial, então, assim, o foco principal para mim é sempre a transparência na comunicação, né? Que vai resultar na colaboração, sempre. Vai resultar na confiança, na parceria, no espírito de equipe, nas relações, no comprometimento das pessoas com você, no engajamento, na presença, na positividade e principalmente na credibilidade. Então, o segredo para mim, sempre, é comunicação. Transparente. E, por fim, não é só o que nós fazemos, mas como a gente faz. Esse é o mais importante. Né? Aí vocês me perguntam, poxa, mas para ter todo esse skill, todas essas habilidades, você precisa ser um super-homem. Para ser um bom gestor, você um dia vai precisar ser um super-homem. É possível? É possível. Mas se você não tem todas essas habilidades, começa a querer aprender essas habilidades a partir de agora. Que você consiga evoluir em 1, 2 ou 3 habilidades. Por mês, por ano, sei lá. Mas com certeza no final da sua vida, na sua carreira, você vai ter essas habilidades bem transparentes. E outra coisa, né? Saber escolher as ferramentas certas no momento certo, né? Porque também não adianta nada você ficar à mercê ou ficar dependendo de ferramentas, tudo. Você precisa saber usar essas ferramentas na hora certa, para o objetivo certo, no momento certo. Beleza? Beleza. Pô, super legal. Tava pensando aqui, Carrasco, nessa última pergunta, o comentário do Andrés também achei super pertinente aí, porque a gente tem uma rotatividade muito grande nas organizações estudantis, né? E a gente não gosta também de documentar nada, porque a gente, no geral, acha que quer fazer o projeto, dá atenção pro projeto e não documenta. E aí o que acontece? O conhecimento fica nas pessoas, né? Então, quando uma pessoa sai, eu acho que diferente da organização estudantil, que o cara não fala, vamos fazer uma passagem de bastão, ficou com vocês mais um mês, mais uma semana. O cara desliga a chave e foi-se, né? E aí morrido, né? Exato, é quase isso, com um buraco, né? Então, se a gente tiver um pouco mais, já sabendo que esse é o comportamento, né? Então, tentar documentar um pouco mais para auxiliar quem precisar chegar de última hora, né, Carrasco? Essa é a dica, né? Exatamente, o mínimo de documentação, porque assim, a documentação, muita gente fala assim, pô, mas aí é burocratizar demais o projeto, né? Que é a diferença entre o método tradicional e o ágil, que eu vou falar daqui a pouquinho.
você tem o mínimo de documentação necessária para que imagina que outra pessoa vai assumir o projeto. O que ela tem que saber de uma forma superficial? E que ela possa, dessa forma superficial, entrar nos detalhes com a própria equipe. Tem que ter essa documentação. Agora, se o cara chegou do zero, cara, ele vai demorar, não uma semana, vai demorar 2 semanas até ele entender o que estava sendo feito. E isso pode prejudicar o projeto. Acho que uma outra questão que até a Nayara comentou aqui na live, vocês falaram bastante sobre não delegar tarefas, né? Só que a Nayara comentou que uma dificuldade que eles têm lá na organização é que às vezes as pessoas, você delega a tarefa, mas ela não necessariamente realiza essa tarefa e acaba acumulando ações para 2, 3 pessoas. Então, como lidar com essa questão de não necessariamente eu não deleguei, mas acabou sobrando tudo para uma pessoa só? Na verdade, assim, se a pessoa está fazendo tarefa de outra pessoa, é porque a outra pessoa não foi eficientemente delegada, né? Então, num projeto, seja em qualquer projeto, é preciso ter papéis responsáveis. Quem vai fazer o quê e quando? Sempre, né? Então, se você recebe 3 tarefas ou 3 atividades e você sabe fazer essas atividades, você vai fazer. Agora, se você está fazendo a 4ª atividade porque a outra pessoa não está fazendo, nós temos um problema nesse projeto. Então, aí o gerente do projeto precisa reunir a equipe e falar assim, o que está acontecendo? Né? As coisas têm que ser muito práticas, muito certas. Então, se eu deleguei para uma sala você vai fazer aí 3 coisas, e para a Andressa eu vou fazer 2 coisas, eu vou cobrar de uma sala as 3 coisas e da Andressa as 2 coisas. Eu não vou cobrar de uma sala 4 coisas. Legal. E não preciso nem cobrar, eles têm que entregar. Não tem esse negócio de cobrar. Porque o gerente não é um cobrador de atividade. Ele é um gerente para gerir a montagem do quebra-cabeça que cada pessoa está trabalhando em cada peça. Uma boa prática, né, Carrasco, que a gente vê muitos projetos, é assim, se a Andressa tem que entregar tem alguma entrega para um mês, uma boa prática é não esperar. A gente fica sem contato com a Andressa durante um mês, chega no dia 31, Andressa, e aí, como é que foi? Entregou ou não entregou? E aí eu pego aquela peça, vejo se encaixa no resto do quebra-cabeça, né? Talvez ter acompanhamentos mais semanais, para estar mais próximo, ver se a Andressa precisa de ajuda, como a gente precisa contribuir, e se o resto do quebra-cabeça também não mudou, né? Para ver se aquela peça no final realmente vai encaixar. Exatamente. Assim, acompanhamento precisa acontecer em qualquer projeto. Seja ágil, tradicional, daqui a pouco nós vamos falar nisso, né? O tempo está curto. Tem que ter apontamento, não só das horas que ela está utilizando, como também do progresso físico. Se ela, em uma semana, tinha que fazer uma determinada atividade 100%, e chegou na quinta-feira, ela apontou 20%, nós temos um problema. O gerente precisa chegar para a Andressa e falar assim, Andressa, você deveria estar com 90%, você está com 20%. Nós, consequentemente, vai atrasar o projeto. O que é que está acontecendo? Está acontecendo porque eu não tive isso, porque eu não tive aquilo, mas espera aí, por que você está falando hoje se você poderia ter falado isso na segunda-feira? Então, esse tipo de situação que é muito comum e corriqueiro nos projetos. O gerente do projeto ele precisa receber esse monitoramento de progresso físico, de apontamento de horas, fazer as ferramentas, utilizam lá os seus algoritmos para saber se está atrasado, se está adiantado, se está em dia, e atuar naqueles pontos realmente que são críticos do projeto, que está no caminho crítico. Legal. Muito legal. Bom, vamos para a parte quente então, Carrasco. A gente tem várias perguntas aí relacionadas a projetos, projeto mais tradicional, projeto ágil, né? Então, sim, vamos mergulhar um pouquinho nessa temática aí, né? Tá. Quais são as principais diferenças entre a gestão tradicional, né, dos projetos, né, que a gente chama aí de waterfall ou cascata, e a gestão ágil Scrum?
né? E qual dessas metodologias, esses dois caminhos, você acha que é mais adequada para as organizações estudantis, para esse nível de complexidade? Só adicionando aqui as pessoas que fizeram essa pergunta que o Marçal comentou, foi a Rayana do I3E UFCG, Natália da Unicamp, Tiago da Inloco Júnior da Unifei e a Laís do I3E UFABC. Então, o pessoal está bem interessado nas metodologias. Legal. Então, olha só, existem várias formas de fazer projeto, tá? Não existe só um método tradicional, não existe só um método ágil, existem várias formas. Existem várias metodologias de gestão de projeto no mundo. As principais hoje são o tradicional, o waterfall, o cascata, que eles chamam, e o ágil. O ágil surgiu justamente para as empresas que desenvolvem softwares. E eu vou explicar um pouquinho por que se fala de ágil, né? O problema é que hoje tem muita gente que defende um lado e defende o outro, né? O que não pode acontecer é uma disputa de bandeira, de ideologia, de território. É porque eu sou ágil, porque eu sou tradicional, eu sou waterfall, tal. Não é. Não tem que ter essa disputa ou essa defesa. São apenas ferramentas ou métodos que a gente pode utilizar ou podemos combinar de alguma forma ela de forma híbrida. Então, muitas vezes eu vejo em algum projeto que dá para fazer parte do projeto ágil, né? E parte do projeto waterfall, cascata, né? E usando isso a favor do projeto, como uma ferramenta. É como você pegar realmente, você vai montar uma casa, né? De madeira, você vai usar prego, vai usar martelo, você pode fazer isso de uma forma muito tradicional, usando planta, tal, como você pode usar outras ferramentas para poder fazer a casa de uma forma mais rápida. Entendeu? Olha só, o que é o método tradicional? O método tradicional é aquele assim que você monta um plano detalhado do começo ao fim do projeto, sabendo exatamente que atividades você vai fazer, quem vai fazer, quando vai fazer, que produtos que você vai entregar, né? Depois você passa para uma fase de desenho. Como é que você vai construir aquilo? Como é que é o formato daquilo? Depois você passa para uma fase de construção, ou seja, você vai executar realmente aquele plano, conforme aquele desenho. Depois você vai fazer alguns testes, aí você vai fazer algumas correções, vai fazer mais testes para ajustar e pronto, aí você entrega. Ou seja, no primeiro dia do projeto, você sabe exatamente o que você vai entregar no último dia do projeto. Se tiver alguma diferença, é porque ou faltou alguma coisa no teu plano, mas é possível você implementar, ou porque o teu plano está errado. Mas isso é o tradicional. E você tem um cronograma, você tem uma estrutura organizacional do projeto, você tem um escopo bem definido, você tem produtos para se entregar bem definidos, você tem prazo e você tem orçamento. Esse é o tradicional, o método que o PMI tem as suas práticas, assim como o PMI também tem o ágil, né? E o que é o ágil, né? O método ágil, assim, ele é uma forma incremental. Então, vou dar um exemplo para vocês. Eu preciso montar o WhatsApp. Preciso montar uma ferramenta onde as pessoas consigam se comunicar através de mensagens. Vou chamar ela de WhatsApp. Beleza. Como que ela vai ser? Hoje eu sei como é que ela vai ser? Eu não sei ainda. Eu vou tentar montar, porque ainda vou ter que juntar uma série de requisitos e historinhas que as pessoas vão me contar. Que historinhas são essas? Eu vou reunir uma série de pessoas, né, que a gente chama de sessões de design thinking, ideação, criação, etc. As pessoas vão contar algumas histórias para mim, ou para um grupo do time, do Scrum, né, que eles chamam. Essas histórias elas vão virar uma lista de requisitos. Aí elas vão ser divididas em partes, que a gente vai chamar de sprints de desenvolvimento.
que vão ser sprints de construção e desenvolvimento de algumas funcionalidades, testes, inclusive, e entregas, vários pedaços. Então, o método ágil, ele é um processo de interação. Acontece tudo dentro de um quadrado: desenho, construção, teste, entrega. Depois passa para outro: planeja, desenha, construção, teste, entrega. Passa para outro. Aí você pergunta para mim: mas você sabe exatamente quando vai acabar? Sei. Porque quando eu olho para o todo, eu sei que eu vou começar em janeiro e tenho o meu objetivo de terminar em setembro. Mas o que vai acontecer nesse meio vai depender muito das conversas, de como que eu vou criar isso, de como que eu vou desenvolver, como é que eu vou testar, como é que eu vou entregar. Poxa, mas isso aí é mais difícil. Não é que é mais difícil, são pessoas mais preparadas, com conhecimento maior, que não precisam de tanta especificidade, de tanta especificação para poder desenvolver as coisas. Ou seja, as equipes que vão desenvolver determinadas soluções, elas já sabem exatamente o que fazer. Elas não precisam de uma especificação técnica em papel para poder fazer aquilo. Elas já vão na fase, testam e começam a entregar. Por isso que isso é mais comum em desenvolvimento de softwares, onde as pessoas já sabem como fazer isso. Aí tem bastante gente no mercado que podemos desenvolver, podemos utilizar o método ágil para fazer outras coisas. Podemos, dá para fazer. Mas dá para fazer um método ágil para fazer um prédio? Fazer as lajes? Imagine, se você não tiver planta, se não tiver especificações, não tiver o desenho técnico, não tiver o projeto executivo do prédio, como é que você vai fazer? Então, essa é a diferença. Dá para fazer algumas atividades no prédio com tecnologia ágil? Dá. Com metodologia ágil? Dá. Então, cabe o gerente do projeto saber que ferramenta você vai usar na hora, em que momento. Como é que é o controle e o monitoramento desses projetos? É esse quadrinho que está abaixo aí. Tem um backlog, que é uma lista de requisitos. Tem a fase de design, que é o desenho ali da interação. O que está se fazendo, o que está pronto. Aí tem a construção, o que está se fazendo, o que está pronto. Tem os testes, o que está fazendo, o que está pronto. E tem a entrega, e pronto. É simples assim. Pra vocês terem uma ideia, isso aqui, ó, essa foto, é de um projeto real, aonde existiam, cada post-it desse é um requisito, é uma historinha que foi contada para desenvolver uma determinada solução. E aí, no quadro, a coluna do to-do é o que estava sendo, o que se precisava fazer, a outra do doing é o que estava se fazendo, com as especificações ali, e o dono, o que estava sendo feito. Agora, para utilizar a metodologia ágil, existem várias técnicas também, para poder estimar, para poder criar, planejar as sprints. Pra vocês terem uma ideia, como é que faz a estimativa de um desenvolvimento para poder colocar dentro de uma sprint? As pessoas que são os desenvolvedores se reúnem, aí uma pessoa fica contando as historinhas que elas vão precisar desenvolver e elas dão uma pontuação, que eles chamam de planning poker. Eles jogam poker mesmo. Então eu falo assim, essa historinha aqui, eu preciso fazer com que a minha mensagem do WhatsApp seja escrita em negrito. Tá bom. Aí tem um cara que já conhece como fazer isso. Ele vai falar assim, eu dou uma nota 5. O outro fala assim, eu dou uma nota 2. Essa nota é a pontuação de estimativa. Quantos pontos vão precisar para fazer aquilo lá, para poder estimar o período da sprint. Se o cara deu 2, o outro deu 5, por que você deu 2? Porque eu sei fazer, isso aí é fácil fazer. Por que você deu 5? Porque eu acho que vai ter essa dificuldade, aquela, tá. Aí chega num consenso, vai ser 3, 3,5. Iguais a essa historinha, vão se juntar outras historinhas para ver qual é a quantidade de histórias para entrar dentro de uma sprint para os desenvolvedores poderem desenvolver, testar e já entregar daqui a 2, 3 ou 4 semanas.
e cada sprint é de 3 a 4 semanas. Isso é muito comum em projetos de desenvolvimento de software. Ok? Só fazer um comentário aqui, lembrar o pessoal de que no final a gente vai ter o sorteio do livro de gestão de projetos do Carrasco. Então, pessoal, não se esqueçam de preencher o formulário de certificados e estar presente na hora do sorteio, tá? Não basta só preencher o formulário, tem que ficar até o final, porque a gente vai fazer o sorteio ao vivo. Só lembrando aí. Boa, bom ponto. Posso fazer um cheque contigo aí, Carrasco, sobre essa questão aí, projetos tradicionais e metodologia ágil? Acho que esse é um tema muito interessante, né? Porque o ágil, ele tem um apelo muito grande, né? Pra gente estar conduzindo o projeto. Fala, pô, né? Projeto ágil é um negócio novo, nosso projeto é dinâmico, nós somos ágeis, pô, essa metodologia é pra gente, né? Você fala, pô, metodologia tradicional, vamos tentar o ágil. Mas eu tô entendendo assim, do seu ponto pra gente, um bom gestor, ele tem que conhecer as duas metodologias e saber em que momento aplicar cada uma delas, baseado no escopo e baseado nas características do seu time, certo? E aí eu tô entendendo assim, o projeto tradicional, ele é como se eu tivesse uma receita de bolo na mão, né? Tem o cronograma ali, como que eu faço um bolo de chocolate? Cara, são esses ingredientes, você vai seguir esses passos, bate os ingredientes, leva pro forno, espera esfriar e corta. Faz a cobertura. Então, eu tenho a receitinha do bolo ali, do início ao fim, 3 horas, enfim. Já no ágil, eu preciso de um time muito mais experiente, né? Porque eu não tenho a receita do bolo. Vamos juntar eu, você, Andressa, você é o gestor do projeto, Massal, um bolo de chocolate sem cobertura, Andressa, bolo de limão com 2 vezes a cobertura. E aí, já tenho a receita na cabeça, saio fazendo, dá 3 horas, todo mundo volta com o bolo na mão, né? Então, exatamente. Quer ver outro exemplo legal? É o Masterchef. O Masterchef chega lá, o cara fala assim, ó, vocês precisam fazer uma comida assim, assim, assim. Ó. Cada um vai fazer do seu jeito e vai sair aquilo que ele pediu. Em prazo de meia hora, 40 minutos. Uhum. Agora, você pega alguém que não tem essa experiência, ela vai precisar da receita, ela vai precisar saber dos ingredientes, como é que pega, ela vai demorar o dobro do tempo. Mas ela vai precisar de tudo isso para poder fazer a comida que o cara do Masterchef lá, a pessoa que está competindo lá, vai fazer em 20, 30 minutos. Ela já sabe. Perfeito. Então, e nessa linha, assim, se eu sou, por exemplo, uma equipe que constrói um protótipo para competição, uma equipe de Baja, Fórmula, Aerodesign, e cada um está construindo uma parte e no final tem que se encaixar, e o tempo é importante porque a gente vai competir, né? Tem que ter uma época de montagem, todo mundo junto, ou então vendi um projeto para um cliente, né? A metodologia ágil me parece que ela não se aplica muito aqui, né? Além de ser o primeiro projeto que de repente um time está fazendo, a gente não tem tanta experiência assim. O ágil funcionaria ou o tradicional é o mais indicado? Então, tudo depende das características do cenário do projeto. Então, por exemplo, vocês me disseram que existe uma rotatividade grande de gestores, existe troca de pessoas que vai de um projeto para outro, esse tipo de coisa. Isso não funciona no ágil, né? Porque, assim, se a gente está falando que você precisa de alguma documentação, no mínimo necessário, para poder passar bastão, para poder fazer isso já por si só, já é tradicional. Para vocês terem uma ideia, no ágil, as reuniões de gestão, elas duram 15 minutos no café da manhã. As pessoas de pé se reúnem e falam assim, aí, o gerente que fala assim, como é que foi o teu desenvolvimento? Ontem foi legal, eu desenvolvi já aquela questão do negrito, da mensagem do WhatsApp, eu só tive um probleminha, que é um bloqueio, que eu acho que você precisa resolver. Que bloqueio que é? Putz, eu não consegui sair da aplicação, do aplicativo assim, porque eu não tenho autoridade da senha, tal. O cara tem que pegar aquilo ali e já resolver o problema em 10 minutos, para ele continuar o trabalho dele. Quando você está falando no método tradicional, putz, as coisas ainda estão... Eu preciso montar o carro lá, o Baja, ele precisa da planta, ou não sei como é que vocês
Você falou da especificação técnica e tal. Se a pessoa nunca montou um carro e ela vai aprender montando o carro, então você precisa ir para o método tradicional. Porque não vai ter agilidade. Ela não vai conseguir montar o carro. Se uma pessoa experiente, um grupo, uma equipe experiente monta um carro em 3 semanas, essas pessoas que não têm experiência, se elas vão montar em 3 semanas, elas precisam ter outras informações. E ela não vai conseguir na mesma velocidade que a equipe que sabe monta em 3 semanas. Legal. Pô, muito legal. Só última pergunta da minha parte, prometo aqui nesse tema. Se eu sou uma organização que organiza eventos, Carrasco, uma semana de curso, um centro acadêmico, para um evento que eu preciso de um semestre para trabalhar, né? Eu preciso buscar os temas da minha programação científica, definir as atividades, palestras, visitas técnicas, mesas redondas, buscar patrocinador. Para esse tipo de projeto, faz sentido o ágil? Funciona bem? Ou o tradicional também se aplica melhor? Não, faz. Porque assim, o ágil, a característica dele é mais experiência, menos documentação, mais agilidade em fazer os testes, né? Fazer para ver se realmente aquilo está funcionando ou não, sem muita burocracia, sem muita documentação, né? Você pode aplicar agilidade, né? Então, esse quadro Kanban aí de aquilo que você tem que fazer, o que você está fazendo, o que foi feito, isso se aplica para inúmeras coisas, entendeu? O que não se aplica é quando você precisa de governança. Então, por exemplo, eu preciso da autorização da pessoa do departamento tal. Isso vai demorar. Então, isso não se aplica no ágil. Então, aí você pode usar um método híbrido. O que se aplica no ágil, que pode ser rápido, você pode ganhar produtividade, você pode ganhar velocidade, e aquilo que tem que deixar no tradicional para poder realmente ser aquilo mais formalizado. Legal. Legal. Muito bacana. Bom, vamos seguindo para a nossa última pergunta aqui. Essa pergunta é boa também. Só lembrando, pessoal, de preencher aí o formulário do certificado, que a partir desse preenchimento, quem tiver cadastrado lá, né, além de receber o certificado, a gente vai fazer o sorteio do livro. Bacana? E tá aí nos comentários o link. Combinado? Então, para a gente fechar a saideira aqui, Carrasco, o que uma organização estudantil deve considerar na estruturação e gestão dos seus projetos? Quais seriam as suas recomendações e dicas aí? Tá. Bom, primeira coisa, para estruturar projetos não tem segredo, não tem saída. Tem que fazer planejamento do projeto, tem que fazer o plano. E aí eu sempre utilizo o 5W1H ou 5W2H hoje em dia. O que é o 5W1H? Quem que vai fazer as coisas? Qual a sua equipe? Quais são as pessoas envolvidas, né? Que são os stakeholders. E quando eu falo de stakeholders, pode ser dentro da organização, não são os alunos, são a equipe, são os professores que são envolvidos no projeto, esse tipo de coisa. What, o que, né? O que você vai fazer exatamente? Que é o teu escopo, né? Bem definido. Que produtos que você vai entregar, ou que produtos intermediários você vai entregar. Como é que você vai validar isso através de uma gestão de qualidade, né? Quando, né? Qual é o prazo que foi dado para esse teu projeto, né? Que é a data inicial e a data final. Isso é sagrado dentro de um projeto, e aí você tem que ajustar as datas intermediárias para poder atingir esse objetivo. Onde você vai fazer esse projeto? Que logística que você vai utilizar? É um projeto remoto? É um projeto presencial? Quem que vai trabalhar presencial? Quem que vai trabalhar remoto? Que infraestrutura precisa acontecer para que as pessoas trabalhem remoto tranquilamente e que as pessoas trabalhem presenciais, principalmente nesse cenário de pandemia? Quais são os cuidados que precisam ser tomados, né, que são premissas de projeto hoje, para poder não ter problema, não ter impacto no projeto? E o why, por que você está fazendo o projeto? Qual é o principal objetivo do projeto?
qual que é o propósito, e tem mais um que é o how much, né? Que é o orçamento, né? Quanto que realmente você vai gastar, qual é o orçamento que for te dado, te confiado para você gastar, e que tipo de métodos você vai utilizar, quais ferramentas, né? E que terceiros que você vai utilizar também, né? Então, o que eu falei aí nas 5W1H é o que está embaixo das 10 áreas de conhecimento do método tradicional, né? Eu falei de escopo, eu falei de risco, eu falei de recurso, falei de comunicação, falei de prazo, custo, qualidade e terceiro. Depois do plano, você precisa fazer a materialização disso. Você precisa documentar para que a equipe possa trabalhar e saber. É como se você tivesse o quebra-cabeça inteiro montado, aí você desmonta as peças e dá a quantidade de peças para cada um da equipe para poder fazer. E principalmente a comunicação, como eu falei, né, que é mais importante, reunir a equipe e falar assim, ó, nós temos esse plano de trabalho, aqui as pessoas vão trabalhar, as equipes vão trabalhar nessas atividades, quanto que elas vão trabalhar, quanto que elas precisam entregar, quando que elas precisam validar, quando que elas precisam testar, quem vai trabalhar presencial e onde, quem vai trabalhar remoto e como, né? E usar os painéis de monitoramento e controle. Quais são os rituais de qualquer projeto? Reunião de kickoff, que é a primeira reunião onde você já tem o plano definido e mostra para todo mundo como é que vai ser aquele projeto. As reuniões de gestão, onde o gerente do projeto reúne a sua equipe ou os líderes de cada frente da equipe para poder verificar como é que está andando o projeto, de acordo com o apontamento físico e o apontamento de horas e o apontamento de custo, ele sabe, através de alguns reportes, se o projeto está indo bem, se não está indo bem, se ele precisa tomar alguma ação. Se tem algum risco associado ao projeto, se precisa tomar alguma ação, né? As reuniões técnicas, que são alinhamentos técnicos entre as equipes, ele precisa fomentar esse tipo de coisa. As reuniões de validação, que são as reuniões de qualidade, e principalmente encerrar o projeto de forma técnica, administrativamente bem, né? Para encerrar bem o projeto. Então, essas são a minha... eu estou devendo uma resposta aqui para a Rayana. Ela perguntou sobre a quantificação de gerenciamento de risco. Como é que a gente faz gerenciamento de risco, né? A primeira coisa é identificar quais são os riscos. Sempre na minha experiência, a primeira lista de riscos é o não cumprimento das premissas, ou a não possibilidade de cumprimento das premissas. Essa é a primeira lista de riscos. Depois, analisar quais são os fatores de risco, que esses riscos podem acontecer. Para cada risco, identificar um indicador para ver se está acontecendo ou não, que se acontecer, ou se ele vier a ser previsto acontecer, fazer uma análise qualitativa e quantitativa. A análise qualitativa é uma análise de impacto versus a probabilidade, e depois a análise quantitativa é o quanto que isso vai custar a mais no projeto, se acontecer. Quais são os riscos mais comuns, Carrasco, num projeto de baixa complexidade, para a gente ter uma ideia? Os riscos mais comuns de baixa complexidade é você ferir algumas premissas. Por exemplo, você fala assim, ó, o meu projeto ele precisa ser feito de forma remota. Pronto. O projeto tem que ser feito de forma remota. Qual é o risco aí? Quais são os fatores de risco que impede disso acontecer? As pessoas não terem infraestrutura adequada para poder trabalhar remotamente. E as pessoas não vão conseguir trabalhar remotamente, isso vai impactar o projeto diretamente. Você feriu uma premissa. Uhum. Então, quando você define uma premissa, você tem que se preparar o projeto para aquela premissa não ser descumprida. É um exemplo. Uhum. Perfeito. Legal, vai fazendo um deparo, assim, né? Que você considere como esse é o risco, como que você mitiga. Então, exatamente. Quesito a gente vai pensando assim. Pô, super bacana.
Temos mais perguntas aí na saideira, Andressa? Como estamos? Zerou a listinha? Tem uma pergunta legal aqui da Mayra, da Uniararas, que na verdade ela quer uma dica que você poderia dar para um estudante que quer seguir essa área de gestão de projetos e que ainda está na graduação. Então, o que ela pode fazer hoje na graduação dela para pensando em ser uma gestora de projetos no futuro? Tá. Gestão de projetos, hoje, ele é uma profissão, né? Eu, por exemplo, sou um profissional de gestão de projetos, tenho uma certificação internacional. Então, a primeira coisa é primeiro entender quais são as certificações que existem hoje no mercado, que é o PMP, do PMI, é o Scrum Master, né, da própria Scrum, para você tirar essa certificação e depois começar a pegar bagagem, né? Vai entrar numa empresa como gestora de projeto ou como gestora, né? Porque assim, qualquer gestor dentro da corporação vai ter que tocar algum projeto. Então, mesmo que você não siga a carreira de gestão de projeto, de gerente de projeto, você vai ser um gestor que precisa ter conhecimento de gestão de projeto. Então, isso é para todo mundo, né? Como é que é tocar um projeto? Como é que é, por exemplo, eu fiz um projeto na Alpargatas de construir uma nova fábrica em Montes Claros, né? Então, eu fui o gerente do projeto, né? Ou dediquei algumas horas a suportar uma equipe toda de gerentes de projeto para poder colocar a fábrica de pé. Então, primeiro você precisa saber como é que você toca um projeto, quais são as partes essenciais de um projeto, as áreas de conhecimento que eu mostrei aqui, né? Depois começar a entender algumas especificidades do mundo corporativo. Processo, né? Conhecer mais de processo, conhecer macroprocessos, conhecer algumas metodologias, né? Do tipo metodologias de qualidade. Até foi o Fábio da Cefet, Rio de Janeiro. Quais são as metodologias para estudo de gestão da qualidade? Tem SWOT análise, tem PDCA, tem diagrama de dispersão, tem o 5W2H, tem 6 Sigma. Então, de indicadores, tem uma série de métodos de indicadores. São métodos e conhecimentos que a pessoa vai adquirindo, vai criando uma bagagem, porque ela vai, com certeza, usar isso em projetos que ela vai tocar, ou que ela vai executar. Então, a minha dica para a Maíra... Tá Mayra, não tem acento, pode ser que seja Maíra. Estudar. Estude bastante. Se quer ser uma profissional de gestão de projeto, vai para a certificação, né? Existe mercado para gestão de projetos e vai ser cada vez mais demandado isso, porque as empresas todas hoje, elas estão fazendo projetos estratégicos, projetos de transformação. Então, vai precisar de gerentes muito bem certificados aí. Legal. Zeramos a listinha aí, Andressa? Tem mais alguma coisa? Passamos por tudo? Tem bastante, mas se a gente não fazer todas... Só complementando, fazendo um comentário aqui para a Mayra, acho que um bom treino, Mayra, é justamente participar de organizações estudantis, né? Tá aí uma oportunidade única que vocês têm de gerir projetos ainda na graduação. Então, você já vai ter uma experiência inicial, né, Carrasco, com a gestão de projetos. E aí, quando você chegar lá no mercado, que você for de fato trabalhar com isso, com certeza você já está um passo à frente de muita gente. Exatamente. E temos o sorteio do livro, hein? Vamos? Tchan. Tem algum comentário aí final para fazer, Massal, sobre a Empower? Tem, acho que o JP vai colocar aqui pra gente. Só 2 comentários, pessoal, pra gente fechando. A gente já volta aqui com o Carrasco, né? Então, assim, quem ainda não é cadastrado na plataforma,
Quem ainda não conhece muito bem o site, fique à vontade para acessar, né? Os contatos estão aí, os links estão aí nos comentários. Então, a partir da plataforma, você consegue se conectar a sua organização estudantil com grandes empresas que estão muito interessadas em compartilhar conhecimento com vocês para que vocês se desenvolvam, né? Então, a gente tem uma série de empresas mentoras super legais ali e querem muito se conectar com vocês. Então, se cadastrando, você já tem acesso às empresas, vocês podem acessar uma série de ações para receber conhecimento dessas empresas. Sejam eles conhecimentos de gestão, de negócio, conhecimentos técnicos que possam contribuir para o projeto de vocês, né? Então, nesse momento agora de quarentena, várias ações online já conseguem viabilizar agora, né? Os webinars como esse do Carrasco, treinamentos online, mentorias também, né? E palestras e visitas técnicas aí para o final do segundo semestre, quando o isolamento for finalizado, né? Então tá tudo ali disponível para vocês, é gratuito e é super simples de se cadastrar, você já sai solicitando. Legal? Então estão super convidados aí. Só um lembretezinho, nos links, a gente tem os links aí nos comentários, né? Seja do site da Equipe M, quem quiser manter contato com o Carrasco também. Carrasco também está no LinkedIn, né? Quiser falar com o Carrasco também, pode nos acessar, a gente coloca vocês em contato com o Carrasco. E todas pode me ligar, mandar e-mail. Pode ligar, quem estiver em Minas, manda doce de leite também, né, Carrasco? A gente está aceitando. Então é isso, gente. Então, acho que agora os próximos passos. Carrasco, queria super agradecer aí a sua participação, né? O compartilhamento de conhecimento com a gente foi super rico. Muito legal. Impressionante como se compilou 35 anos de experiência em 1h30 de bate-papo aqui com a gente. Mas agora a gente vai para o sorteio. Dá uma segurada aí. Mas eu queria já antecipar esse agradecimento, foi super bacana. É um tema super rico, né? Bastante amplo. Acho que a gente conseguiu trazer de uma forma bem acessível, né? Então, poxa, muito bacana. Obrigado. Eu que agradeço. Acho que não deu para falar metade do que eu gostaria, né? Por causa do tempo, né? Eu fiz essa palestra também na USP de São Carlos e foi uma palestra de 4 horas, né? Então aí dá para detalhar um pouquinho mais e tudo, mas acho que deu para resumir bastante. Pô, vamos te convidar de novo então, hein, Carrasco? Com certeza. E legal, vamos pro sorteio então do livro? Vamos lá, pessoal, deixa eu explicar como vai ser essa dinâmica. A gente pediu para que vocês preenchessem o formulário de certificados. Então, todo mundo que preencheu, eu tenho aqui uma planilha com essas pessoas, né, com os nomes, que estão numerados. Então, é o seguinte, Carrasco, a gente vai passar essa tarefa para você. Eu tenho números aqui de 2 até, deixa eu ver, 207. Então, eu quero que você fale um número aleatoriamente entre 2 e 207. O 1 não pode? Um não pode, porque um é a linha aqui inicial da planilha que tá com... Então a gente pula. Então, pera, de 2 a 207? Isso. 135. Tcharam. Pessoal, atentos, hein? A pessoa tem que comentar que ela é a ganhadora, tá bom? Senão a gente sorteia outro. A pessoa tem que estar no webinar, certo, Andressa? E para comprovar que ela está no webinar, tem que dar uma mensagem nos comentários aí. Exato. 135, é isso mesmo, Carrasco? É isso mesmo. Quer mudar, não? Você tem certeza disso? Vamos lá. Então, a sorteada de hoje é a Letícia Mina Odati do I3EI de São Carlos. Olha, São Carlos. Letícia, você tá por aí? Comenta aí pra gente saber que você tá na nossa live. E se a Letícia não tiver, a gente roda a lista de novo, certo? Isso. Vou esperar um pouquinho, porque tem um delayzinho aqui no Facebook. Letícia, cadê você? Letícia. Larissa. Não, vamos lá. Letícia. Dou-lhe uma, Letícia. Dou-lhe duas, Letícia. É que tem um delayzinho.
A Laís comentou aqui, ó, se a Letícia não estiver, eu tô. Deve conhecer a Letícia. Ô, Carrasco, compartilhando com você, a gente está recebendo vários agradecimentos aqui do pessoal nos comentários, depois eu compartilho com você aí depois. Legal, espero que tenham gostado. O pessoal tá falando aqui, ela não tá não, hein? Roda pra próxima. Pra próxima, hein, pessoal? Letícia não tá. Vamos lá, outro número então, Carrasco. Número 58. 58, vamos lá. Enquanto a Andressa procura lá, gente, quem gostou do webinar aí, manda um valeu Carrasco aqui no comentário. Olá, hein? 58. É o Arthur Anselmo de Carvalho, da EQ Júnior. Arthur, tá por aí? Ixi, a Letícia apareceu agora. Sério? Letícia Mina, gente, tá aqui. Ela, então, meu Deus. Então, Letícia. E agora? Acho que mantém a Letícia, então, porque ela respondeu, né, gente? Fechemos. Próximo sorteio, então, a gente guarda aí pra... Quem que foi o segundo? Foi o Arthur. O Arthur. A Letícia disse que tava lá, mas não tava indo o comentário. O pessoal tá reclamando aqui, que mandaram mensagem no privado pra ela entrar. Você não tem 2 livros aí não, Carrasco? Oi? Você não tem 2 livros aí não? Não tem. Precisaria comprar. Bom, de toda forma, o Arthur não respondeu. O Arthur não respondeu. Então, fechou. Letícia, vamos ficar em contato, depois eu pego o endereço de vocês pra gente encaminhar o livro, tá bom? Manda os seus dados na página da Empower que a gente te acessa. Certo? Combinado? É isso, né? Algo mais, André? Carrasco, se alguém quiser adquirir o seu livro sem ser por sorteio, como é que eles fazem? Qualquer livraria está disponível, pode ser e-book também, né? Você pode comprar na Livraria Saraiva, na Cultura, tem todos. É só entrar no site e colocar o nome do livro. Gestão de projetos. Eles não estão vendo, né? Não. Então sim. Estão? Estão vendo. Dá para ver assim, ó? Gestão de projetos. Gestão de projetos, uma jornada empreendedora da prática teoria. Show. Qual que é a editora, Carrasco? Editora Atlas. E os autores são Carlos Brenner, Gilberto Carrasco, Matheus Gerolamo e Newton Carpes. Show, só fera. Aí, pessoal. Excelente. Bom, Carrasco, de novo, hein? Super obrigado aí. Muito bacana ter você com a gente. Obrigado a vocês pela oportunidade. Generosidade de compartilhar esse conhecimento com a gente é super válido. Obrigado. Espero que tenham gostado e quiserem mais informações, perguntas, pode me mandar e-mail que eu respondo. Oba, combinado. Obrigado, gente. Então, até o próximo webinar. Semana que vem, aqui de novo. Só um lembretinho final, pessoal. Junto com o formulário de certificados, tem também o formulário de feedback. Então, preencham, por favor, para a gente saber o que vocês têm achado dos nossos webinars aí. E obrigada de novo. Boa, sempre esqueça do feedback.